Pois é, toda a letra desse hino são 3 ou 4 versículos desse Salmo 51. Letra inspirada pelo Espírito Santo para um cidadão arrependido do seu pecado e clamando pela misericórdia de Deus. Aí eu, um velho, acho difícil que alguém componha alguma canção hoje e tal, mais poderosa do que o que está escrito na Bíblia. Pode ser até mais bonita, mais moderna, mais alguma coisa, mas não é inspirada pelo Espírito Santo. É a virtude, o conhecimento do artista e tal. Tudo bem, não estou dizendo que não vale, não. Eu estou dizendo que a Bíblia vale mais. Eu estou dizendo que a Bíblia vale mais. Tá certo, queridos? Então, Virgínia, depois a gente canta esse outro hino aí. Vamos passar para a pregação, que a gente começou atrasado. E, por causa do momento político em que vivemos, era Antonino, o pastor Antonino, para pregar hoje, mas até hoje de manhã a gente falou nesse assunto aqui na escola dominical. Aí eu resolvi eu pregar o que eu já tinha preparado aqui, e eu disse que ia se você está bem, Antonino, para pregar hoje? Então tá, depois eu deixo para o domingo que vem. Mas eu fiquei incomodado com essa situação, e vou dizer para vocês por quê. A gente sabe o que aconteceu agora, ontem, aqui na cidade, o movimento político e tal, e a igreja acha que ela se envolvendo nisso vai contribuir com alguma coisa. Nós vamos ver, aí deixa eu falar isso, o cristão e a política, como é que o cristão se envolve com a política? Ele pode se envolver ou não pode? Eu vi críticas severas a pastores, candidatos, não sei o quê, e eu também faço críticas em algumas situações, dependendo do caso, mas vamos ver aqui, irmãos, o cristão e a política em 2 Coríntios, capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler só 3 versículos, 2 Coríntios, capítulo 10, 3, 4 e 5. Como nós vamos ver, Paulo aqui estava se defendendo de acusação, de oposição que ele tinha dentro de uma igreja que ele fundou. Pode um negócio desse? Um apóstolo. E era oposição política, embora religiosa, era política. Né? Então diz assim a palavra de Deus: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Só até aqui, irmãos. Então, por que é que eu vim para esse texto e por que é que essa semana, né, a gente toda semana está vendo aí, os irmãos mandam para mim, irmãos, eu não acesso redes sociais, certo? Então, quando eu mando para os irmãos, às vezes, algum negócio desse, é porque mandam para mim, algum irmão não manda para mim, Érica manda para mim, Daniel às vezes manda para mim, Antonino manda para mim, alguns irmãos não mandam. Aí quando eu acho alguma coisa que eu digo, bom, deixa eu repassar isso para os irmãos, eu mando, mas eu não acesso, eu não vou atrás desses negócios não tem futuro nenhum, eu perco muito tempo com isso, eu prefiro estar lendo meus livros ou estudando, eu não perco tempo com isso não. A única rede social que eu tenho, vocês sabem, é o meu nome, WhatsApp, para responder perguntas de vocês, só para isso, certo? Eu não perco tempo com isso, eu acho que é total perda de tempo. Eu vou ler, eu quero ver um jornal, eu leio um jornal, a ciência, eu vou para o jornal da ciência, alguma coisa, mas esse negócio de redes sociais eu acho perda de tempo total, isso. Eu acho isso, né? Então, olha só, muita mentira, a gente sabe disso, muita fake news, quase totalmente é fake news. Então, olha, a semana que passou, um irmão me mandou 2 áudios sequenciais, inclusive, em que uma irmã que eu não conheço, critica outra irmã que eu também não conheço, por ter votado no candidato comunista à presidência da República do nosso país.
A irmã estava indignada, tentando mostrar àquela outra a incoerência do voto dela, em face da incompatibilidade total entre o cristianismo e o comunismo. A irmã explicava para ela lá, indignada. Nós já falamos aqui sobre essas incompatibilidades, e eu lembro que eu falei, especialmente considerando que o fundador do comunismo é Karl Marx, um ateu que odiava Deus, odiava a religião, odiava qualquer coisa. Esse cara é o fundador histórico do cristianismo. Convicto de que não há Deus, religião, isso é o ópio do povo, isso é tudo enrolação da classe dominante, usa a religião para dominar os pobres, e é mesmo, detalhe, ele tinha razão nesse ponto. Não é? Então, em alguma medida, pelo menos, então, irmãos, não há possibilidade alguma de compatibilidade entre cristianismo e comunismo ou socialismo. Não há possibilidade nenhuma de compatibilidade entre essas duas ideologias, digamos assim. Então, olhem só, irmãos. O comunismo, ainda que seja ateu, como eles dizem, na verdade é uma espécie de seita religiosa sem Deus. Muito bem. Agora, daí a imaginar que crente ou cristão não pode se envolver em política, vai uma distância muito grande, fruto da ignorância. Achar que um crente não pode se envolver em política. Não, política é coisa do mundo, igreja é só santidade. É só santidade aqui. Isso é ignorância total. Não é? Afinal, política tem a ver com a organização, com a administração de uma sociedade, desde o seu núcleo mais primitivo, que é a família, nós sabemos disso. No grego, a palavra polis, lá dos filósofos, ela tinha a ver com a cidade-estado. Cada cidade naquela época era uma cidade-estado. Né? A polis era aquilo, a cidade-estado. E o que é uma cidade? Como nós sabemos, seja ela cidade-estado ou não, como Brasília, ela nada mais é do que um ajuntamento de famílias em um determinado espaço geográfico urbano. É isso que é polis, é isso que é cidade. Então, todos nós que vivemos numa cidade somos políticos, de alguma forma. Nós não convivemos uns com os outros, não negociamos uns com os outros, não discutimos nossas ideias e tudo. Isso é política. Portanto, irmãos, a partir das nossas famílias, todos nós somos políticos e fazemos política, o que pode evoluir para a posição de governantes, se for o caso, ou administradores públicos, se for o caso, observados os dons e as capacidades recebidas de Deus. Agora, considerando que somos cristãos, seguidores, discípulos de Cristo, precisamos lembrar que apenas isto e exclusivamente isto deve orientar nossas decisões políticas, se a gente por acaso enveredar pela política, seja como eleitores, seja como eleitos, candidatos a cargos públicos, políticos públicos. Eu só tenho que saber disso. Eu sou crente, então eu vou desempenhar o meu papel de crente, politicamente. Seja eu como simples eleitor, vou votar segundo o que eu sei da ética e moral cristã. Quem é esse candidato é um comunista, então está complicado. Não tem nada a ver com o cristianismo, eu sou cristão. Como é que eu vou votar no cidadão desse? Isso aí eu não tenho que votar porque o cara é pastor. Não, eu não estou votando para pastor. Eu estou votando para governador. Só que eu tenho que ver qual é a ética, qual é a moral desse camarada. É totalmente contra o cristianismo e eu sou cristão. Como é que eu vou votar num cara desse? Não faz sentido. Não faz sentido. Aí eu sou crente, quero estar numa reunião de oração. Como a mulher disse lá, como é que você vai orar para os meninos viciados, se você está votando num camarada que quer liberar as drogas? Ela faz uma série de situação lá. A mulher estava indignada com a outra irmã. Então, irmãos, olha só. Se eleitores, devemos votar como cristãos, cidadãos conscientes de quem será o melhor governante para o nosso povo. Observadas as orientações, repito, da ética e da moral cristã, segundo a palavra de Deus, conforme nos ensinaram nossos pais, nós não somos crentes? Conforme nos ensinam nossos pastores, nós não somos crentes? Conforme nos ensinam nossos professores de escola bíblica dominical, nós não somos crentes? Eu não tenho que fazer política nos moldes do mundo.
que é o que a igreja vem fazendo. Qual é a diferença? Se candidatos, como cristãos obedientes a Deus, devemos nos preparar para conhecer a ciência política, porque aí eu vou ser um governante de alguma coisa, eu tenho que saber. Como é que eu vou votar no camarada que é não sei quem da pipoca? Francamente. Como é que eu vou votar não sei o quê do sopão? Ora, peraí, eu estou votando no governante. Eu estou votando no legislador. E como é que eu vou votar num legislador comunista, se eu sou cristão e sei que esse cara vai fazer leis que liberem as drogas, vai fazer leis que liberem aborto, não sei o quê? Como é que eu vou votar nesse camarada? Eu não tenho que votar num pastor. Eu tenho que votar numa pessoa, eu sei qual é a ética dele, qual é o conhecimento dele, inclusive. Se ele é governante, como é que eu vou votar com um governante, um camarada que não sabe governar nem a casa dele, se for o caso? Então nós temos que prestar atenção qual é a capacidade que esse homem tem para ser governante de alguma coisa. A gente sabe o trabalho que dá para a gente passar num concurso do Banco do Brasil. Eu fui do Banco do Brasil, vocês sabem disso. Trabalhei minha vida toda lá. O trabalho que dá para passar. Léo Neto, nosso filho daqui da igreja, faz concursos para a área jurídica há 8 anos. E não passa. Um rapaz estudioso, competente, sabe das coisas. Aí eu dou o meu voto para um camarada que não sabe nada de lei nenhuma para o camarada ser um legislador. E eu sou crente. Crente o quê? Crente o quê? Qual é o conhecimento que eu tenho de Deus? Qual é o conhecimento que eu tenho sobre isso? Que crente o quê? É isso que eu luto tanto aqui para ensinar a Bíblia. Que se eu souber a Bíblia, eu vou saber tudo. Em termos de discernimento, de saber as coisas. Eu tenho que saber se eu sou candidato, eu tenho que me preparar politicamente, da ciência política, do entendimento, o que é que eu vou fazer nesse negócio. Lembram? Daniel, seus amigos, foram preparados por Nabucodonosor para serem administradores de lá da Babilônia. Eles foram preparados. E já eram da nobreza. Então já eram preparados desde de jovens quando foram levados para... Mas foram preparados para ser... Daniel foi um grande administrador. Sim, ele chegou lá porque o Espírito Santo fez ele ser administrador. Ele foi preparado. Todos os homens que Deus usou, Ele preparou, irmãos. E em muitos casos levou muito tempo preparando. Paulo já era doutor na lei. Conhecia toda a lei, pois é, mas antes dele ser missionário, ele levou bem uns 12 anos sendo preparado por Deus, antes dele fazer a primeira viagem missionária dele. Foi assim não, na hora. Jesus passou 3 anos ensinando de manhã, de tarde e de noite seus discípulos para que eles fossem missionários, apóstolos. Não é assim não. Eu preciso governar com excelência. Se eu só me meto em política, eu tenho que governar com excelência. Se eu sou um crente, tudo que eu fizer é com excelência. Porque é o nome do meu Deus que está em questão. Não sou eu. Eu não sou servo de Deus. Então tudo que eu fizer, se for bem feito, será para a glória de Deus. Se for mal feito, é para a vergonha do Evangelho de Deus. Ainda diz que é crente. Um ladrão desse. Tudo tem que ser feito para louvor da glória de Deus. No texto que nós lemos, embora não trate de política, como nós estamos falando aqui agora, mas o texto que nós lemos trata-se de política enquanto relação de cristãos, membros de uma igreja e o seu pastor, que era ninguém menos que o apóstolo Paulo. Seu líder, fundador da igreja, que estava sendo desconsiderado pelos irmãos. Havia uma patotinha lá de poderosos dentro da igreja, fazendo oposição a Paulo, enganando os irmãos. Ditos crentes enganados por pastores falsos infiltrados dentro da igreja, que faziam oposição a Paulo. Lembram? A igreja de Corinto é essa aqui. Um grupo é de Paulo, outro grupo é de Apolo, outro grupo é de Cefas, outro grupo é de Cristo. Botaram Jesus, inclusive, no mesmo balaio. Paulo, Apolo, não sei, Pedro e Jesus, botaram no mesmo balaio dos apóstolos. Olha a falta de entendimento. Então, irmãos, era oposição a Paulo. Era esse o contexto. Portanto, trata-se de um relacionamento político dentro de uma comunidade urbana, cidade de Corinto. É isso que é política. Como podemos
ver logo no versículo 3, que eu vou ler de novo. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Paulo está aqui, ele está falando no plural, mas ele está falando dele. Tudo bem, eu ando segundo a carne, por quê? Porque eu sou gente, eu sou humano. Mas nesse caso de vocês aí, eu não estou militando, eu não estou trabalhando segundo a carne. Paulo lembra que era uma pessoa normal, como outra qualquer, sim. Sujeita a tentações, sim. Sujeita a cometer pecados, sim. Ele diz no capítulo 7 da primeira carta. Aliás, de Romanos, na carta de Romanos, capítulo 7. Ele diz lá: a lei que eu quero fazer eu não faço. O pecado que eu não quero cometer eu cometo, eu sou humano. Sim, eu sei. Eu disse, se a gente esquecer que é um pecador, não vai se humilhar diante de Deus nunca. Eu preciso de Deus para quê? Só para me abençoar. Que é o que as igrejas ensinam, via de regra. Então, irmãos, olha só. Paulo lembra isso, que ele era tudo isso. Sim, mas ele lutava para trabalhar, não segundo as inclinações humanas, ele era humano, como estava sendo acusado, mas segundo a direção do Espírito Santo. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Aí ele passa a mostrar aqui tudo de acordo com a palavra de Deus. Por isso, irmãos, trazendo para a nossa realidade da igreja, a nossa realidade política, não devemos votar com base em nossas simpatias ou antipatias pessoais, nem acusar os outros, virar inimigo dos outros que não concordam conosco, mas agir segundo os valores cristãos, repito, que nos ensinaram nossos pais, pastores, mestres, tudo de acordo com a palavra. O que você fizer, se não estiver de acordo com a palavra, ainda que faça certo, está errado. Se não for com base, como Paulo explica aos romanos também, o que você não fizer pela fé é pecado. Que fé que ele está falando? Conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque o que você não fizer pela fé, você está fazendo para o seu engrandecimento próprio, ou seu, ou da sua corporação, ou do seu partido, ou da sua igreja, ou seja, da sua família, do que for. A glória não é para Deus. É isso que Paulo quer dizer. O que não for feito por fé é pecado. Então, irmãos, nós precisamos saber que a expressão, como ele diz aqui, não militamos segundo a carne, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Isso é uma expressão que nos remete a uma situação de guerra. De vez em quando alguém lembra, e essa luta aí não é simplesmente política secular, não. Isso é uma luta espiritual, e é mesmo. Então, antes de qualquer coisa Então, olha só, isso nos faz lembrar, é uma situação de guerra, e nos faz lembrar outro ensinamento que Paulo dá aos Efésios, e eu lembro aqui de vez em quando eu estou falando desse assunto. A nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. A minha luta não é contra o candidato tal ou a favor do candidato tal necessariamente. Se eu for crente, eu tenho que entender qual é o problema que está por trás disso. Que nem Davi, quando chegou lá na guerra dos filisteus contra Israel, ninguém tinha percebido o que estava acontecendo ali. Achava que era uma simples guerra do exército de Israel contra o exército filisteu. Davi chegou lá, que é isso? Quem é esse incircunciso que ousa ofender o exército do Deus vivo? Só Davi soube que a guerra ali era espiritual. Não era simplesmente militar, não. Só Davi teve essa revelação. Então, irmãos, prestem atenção. Não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6,12. Todo mundo sabe essa história aí da nova ordem mundial, não sei o quê. Isso é tenebroso. 7 famílias dominam o mundo inteiro, sei lá quantas. Esses poderosos, como cita aqui. Isso é demoníaco. Não é simplesmente humano isso, não. Por isso, naquela situação política de oposição a Paulo, que é o que nós estamos vendo aqui, ele lembra que as suas armas não são carnais, ou seja, não são artimanhas políticas humanas, como os caras estavam fazendo lá contra ele, não. Nem mesmo científicas, das quais o homem era doutor. Nem mesmo científicas, das quais ele tinha total conhecimento.
É isso que ele quer dizer com a frase seguinte: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Versículo 4, na sequência logo. Aqui mais uma vez lembramos que o apóstolo estava tratando um assunto de oposição política, religiosa, mas política dentro da igreja. Nossa igreja, que a gente vê nossos concílios, não sei o quê. Aquilo são discussões totalmente políticas. São religiosas porque estão dentro da igreja. Já vi isso em outras igrejas, vocês sabem que eu trabalhei em outras igrejas, de outras denominações, e vi lá, levei irmão daqui à convenção, a congresso, a não sei o que, de olha aí, está vendo? Política, totalmente, não tem diferença nenhuma do PT, PMDB, nenhuma. Estão usando o nome de Deus, estão usando Bíblia na frente, mas não tem diferença nenhuma. Poder humano, poder político, é isso que os caras querem. Ainda negam, ainda diz que é para a glória de Deus. Meu Deus do céu, será que ele acredita nisso? Acredita sim, porque o outro lá também acredita. Então, irmãos, olha só, a gente tem que lembrar dessas coisas. Esses camaradas estavam fazendo oposição a Paulo. Aí, Paulo trata do assunto como se fosse uma guerra. Usa termos de guerra, fortalezas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas para destruir fortalezas. O que são fortalezas naquele contexto dele lá? Nós temos aqui Fortaleza de Santa Catarina, Cabedelo. É aquilo que é fortaleza que ele está falando aqui, no nosso caso, no nosso contexto. Fortaleza, algo fortificado para resistir aos inimigos que vêm pelo mar, principalmente. Todo estado desse costeiro aqui tem uma fortaleza dessa. Aqui tem, Natal tem, Três Reis Magos. Lá em Recife tem aquela outra lá que eu não lembro o nome. Salvador tem, todas têm. Belém do Pará tem, minha terra. Então todas essas fortalezas. É isso que ele está falando. Ele está falando que, olha só, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas para destruir fortalezas. Meus filhos, prestem atenção. Muralhas, portões fortificados, capazes de resistir ao ataque do inimigo, é isso como estava falando. Pois bem, Paulo está dizendo que as suas armas dadas por Deus, no poder do Espírito Santo, era isso que ele usava contra esses camaradas, com as fortalezas que eles estavam lá armando contra ele. É isso que ele está dizendo. Ou seja, o conhecimento de Deus, isso era capaz de destruir essas fortalezas, as fortalezas da situação política mundana de oposição que os caras estavam fazendo para ele dentro da igreja. O espaço geográfico, urbano, política. A igreja de Corinto. Então, irmão, de novo, trazendo para a nossa realidade política em que vivemos, temos conhecimento de todo o poder político mundano arquitetado e preparado para tomar o poder, o governo do Brasil. Nós ouvimos aí governantes anteriores dizendo: nós vamos tomar o poder. Eleição não se ganha, eleição se toma. Todo mundo viu isso. Vocês mandaram para mim isso aí e eu ouvi várias vezes. Nós sabemos disso. Tudo arquitetado envolvendo judiciário, legislativo, escambau. E o que muitos cristãos, ou ditos cristãos, têm feito quanto a isso? Lançado mão das armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, que nesse caso é conhecimento da palavra, oração e atitude ética cristã. Os irmãos têm lançado mão desse poder que Paulo está dizendo, as armas da nossa milícia, ou têm lançado mão das mesmas armas carnais dos adversários políticos? As mesmas. Como eu disse para vocês hoje de manhã aqui, a pesquisa não sei de quanto do camarada lá é falsa, e a nossa não é, não é? É, do mesmo jeito. Então, irmãos, tem lançado mão das mesmas armas, tentando, inclusive, eleger candidatos claramente contrários aos princípios bíblicos, simplesmente por causa das suas simpatias pessoais, ou de promessas enganosas que esses camaradas fizeram, de preferência que favoreçam a nossa corporação. Vamos votar nesse homem porque ele é favorável aos crentes. Eu não estou votando para pastor.
Eu estou votando para presidente da República, governador, que seja, eu não estou votando para pastor. Então eu, como crente, tenho que saber qual é o candidato mais adequado para governar o meu estado, o meu país. Eu não estou votando para pastor. Então você vê, uma irmã chegou a dizer para mim que ia votar em fulano, porque quem sabe a gente não consegue uma casquinha lá com ele. Digo, meu Deus do céu, a expressão que a irmã usou. Quem sabe a gente não consegue lá uma casquinha com ele. Eu só falto morrer quando eu escuto um negócio desse de uma pessoa dita crente. Então, irmão, sem dúvida, nós vivemos uma situação social e política muito difícil. A gente tem falado disso aqui várias vezes. Provocada por governos corruptos. A gente sabe disso desde que o Brasil foi criado. Desde que o Brasil foi criado. Não há quem possa negar isso. Alguns anos atrás, na época que estava ocorrendo isso que eu vou dizer agora aqui, era tanta corrupção, era tanta roubalheira, não faz muito tempo não. Era tanto escândalo que houve dias em que os legisladores lá aprovavam uma CPI para apurar mais um escândalo e não tinha quórum para montar a CPI, porque todos os deputados e senadores já estavam ocupados em outras CPIs em andamento. Nós vivemos esse absurdo. A gente tinha CPI na fila. Como é que esse povo esqueceu disso há bem pouco tempo atrás? Isso aconteceu há bem pouco tempo atrás. Tem nem uma década. Como é que esqueceram disso e agora querem eleger de novo os que fizeram tudo isso? Crente. Olha, irmãos, depois que veio a pandemia e abalou a economia do mundo, aí depois veio essa guerra estúpida. Essa guerra tem cunho religioso, detalhe, ninguém presta atenção a essas coisas, mas ela tem cunho religioso. O que Putin quer lá, Putin é um ortodoxo. O que ele quer lá é evitar exatamente esse negócio de ideologia de gênero, não sei o quê, droga liberada, homossexual. O que ele quer é evitar isso. E a Europa e os Estados Unidos são o carro-chefe desse negócio. A guerra tem cunho religioso. Essa guerra de Putin lá. Não é só econômica, política, não sei o que não. Então ele quer evitar que um povo dele, a Ucrânia dele lá, se bandeie para esse lado aí. Tem esse aspecto aí que ninguém observa e ninguém sabe. Então, diante de tanta decepção com os políticos corruptos, diante de tanta desgraça por causa da pandemia, detalhe, pandemia que foi usada por esses mesmos políticos corruptos para tentar desestabilizar o governo. Então, por causa da fragilidade do tecido social, esgotado, um tecido social esgaçado, digamos assim, que se rasga com qualquer coisinha, pelas más ações desses políticos, muitos desses crentes, de forma inaceitável, se deixam enganar por sofismas e pela altivez do comunismo que se levanta contra o conhecimento de Deus. 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Aqui, irmãos, como é que eu vou votar numa pessoa dessa? Que tristeza, irmãos. A irmã lá do áudio que mandaram para mim estava indignada com a outra. Como é que pode? Que tragédia espiritual para os cristãos entrar nesses sofismas, sabe? Nessa altivez de nós vamos dominar, vamos fazer isso aqui, não vamos fazer isso aqui. Mas meu Deus, o que é isso? Que povo é esse que se deixa enganar por um negócio desse? Que crentes são esses que se deixam enganar por isso? Contra o conhecimento de Deus, não há Deus, comunismo não há Deus, coisa nenhuma. Isso é tudo conversa, negócio de religião. Que tragédia espiritual que pode levar
a uma tragédia material. Sem nenhuma dúvida, o que esses camados querem, num momento muito próximo, atenção meninos, a Terra não tem capacidade de sustentar a quantidade de pessoas que tem. A Terra tem mais de 2 bilhões de habitantes em excesso, pois eles vão dar um jeito de diminuir esses habitantes. Chama-se capacidade de carga. Para vocês entenderem melhor, um piquete de botar boi numa fazenda. Está lá o piquete de botar boi. Aquele piquete que tem pasto lá preparado, dá para botar 100 bois. Esses 100 bois têm condição de ficar nesse piquete durante tantos dias, ou uma semana, sei lá. Depois ele tem que ser removido para outro piquete, porque, de acordo com a fazenda, ela sai trocando de piquete, porque cada piquete daquele, os bois passam uma semana, aí troca para o outro, passa uma semana, troca para o outro, eles têm vários piquetes, eles chamam de piquetes. Pois é. Então aquele piquete, ele é para durar uma semana, tem, digamos, não sei quantos hectares, um piquete daquele de capim, ele tem que durar uma semana, se eu botar ali dentro 100 bois. O pisoteio, a urina, as fezes, tudo isso vai matando a grama, e eles comendo também. Então 100 bois eles passam ali uma semana. Se eu botar 200 boi, em 2 dias acabou, o pasto acabou tudo. É o que está acontecendo com a Terra. A Terra tem, cientificamente falando, uma capacidade de carga de 5 bilhões de bois, digamos assim, de seres humanos. Nós estamos com quase 8 já, né? Nós estamos com quase 8 bilhões de pessoas. Pois é, tem que matar no mínimo 3 bilhões aí. E eles vão fazer isso, os comunistas. Mas não tem conversa. Aí já muita gente dizendo que essa vacina já trata disso, essa Covid já é para isso. Pode até ser. A gente não tem como dizer que é, nem que não é, mas que pode até ser, pode. Então, irmãos, eles vão fazer isso. O comunismo vai fazer isso. E eu acho que vai mesmo. Se Deus não tiver misericórdia do povo e der um jeito de brecar isso de alguma forma, eles vão fazer. Agora, Deus também não vai fazer o milagre de um piquete que cabe 100 bois, o cara botar lá 300 e esse piquete ninguém a panela da mulher lá de Elias. Ele não vai fazer isso. Aquilo ali foi um milagre. Aquilo ali foi um milagre naquele caso. Ele não vai fazer isso. A Terra vai dar sim mantimento para sustentar 8 bilhões de pessoas tendo capacidade só para 5. Ele não vai fazer isso não. Não tem tecnologia que consiga vencer isso. Né? Então vai ter que morrer mesmo muita gente. Se a Terra tem ainda não sei quantos 1000 anos para Jesus vier que ninguém sabe, vai ter que morrer muita gente mesmo. Aí o homem é tão estúpido que ao invés de preparar essa nossa terra aqui para que a gente habite bem, fica gastando trilhões de dólares em corrida espacial para achar vida fora da terra, ou local para a gente morar fora da terra. Homem, cuide da terra onde nós estamos morando, é muito mais prático. Fazer agora com o povo do Paraíba é muito mais fácil. Jumento. É muito melhor, mas não. Trilhões de dólares são gastos nessas viagens espaciais aí. Se esse dinheiro fosse gasto aqui na Terra, não teria ninguém passando fome, nem nenhuma cidade sem saneamento. Nem um menino tendo diarreia, não sei o quê, se fosse gasto dinheiro aqui. Mas olha o que é que faz o pecado. Aí, essas são as armas humanas. Aí nós entramos na mesma história como igreja. Aqui, nesse versículo 5, irmãos, está o ensino. Como é que a gente pode resolver essa parada, digamos, como é que Paulo resolveu isso aqui? Versículo 5. Então ele diz aqui, que as nossas armas não são segundo a carne. Eu até vivo segundo a carne, eu sou um ser humano. Vivo. Tenho minhas simpatias, tenho minhas antipatias, mas peraí, eu tenho que saber. Não é o que eu acho ou o que eu imagino, é o que eu sei. Eu sei quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Eu sei, não é eu acho não. Me disseram, eu sei. Então ele está dizendo aqui que eu sei, as nossas armas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Está aqui a fórmula para resolver essa parada. Nós nem lemos o resto mais para frente. Aqui já é suficiente para a gente resolver essa parada. Como é que eu posso resistir a sofismas?
Como é que eu posso resistir a palavras enganosas? Como é que eu posso resistir à altivez, à arrogância dos que militam com armas carnais? Como resistir a esses poderes? Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É isso, irmãos. Por que é que eu insisto tanto no ensino da palavra? Sem o conhecimento da palavra está tudo perdido. Sem o conhecimento da palavra não há sequer salvação. Porque quem salva é a palavra. Quem santifica é a palavra. O alimento é a palavra. Se você conhece a palavra, aí você tem condição de ter uma vida de oração com o Senhor, porque essa oração vai estar de acordo com a palavra. Eu vivo dizendo isso aqui, tem gente que diz que eu não gosto de oração. Não, eu não gosto de idolatria. Eu não gosto de tolice. Oração de uma igreja sem o conhecimento da palavra não tem diferença nenhuma do texto de Maria, da igreja ali. As velhas do texto de Maria lá são atendidas do mesmo jeito, nas rezas dela lá, as preces que elas fazem, são atendidas do mesmo jeito dos irmãos que estão aqui em reunião de oração. Deus atende todo mundo, Deus atende inclusive a oração de demônios. Senhor, não nos tire daqui não, nos lance para esses porcos. Ele, sim, tá, vão. Ele atendeu. Ele é Senhor dos demônios e dos porcos. O povo não sabe quem é Deus. Aí se mistura com a politicalha do mundo. Então, irmãos queridos, eu insisto tanto há 16 anos. Obediência à palavra de Deus, que é Cristo. Obediência, irmãos, acontece como temos lembrado aqui de vez em quando. A palavra obediência, por conceito, pressupõe deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de quem está me dando uma ordem. E como é que eu vou obedecer uma ordem que eu sequer conheço? Eu já disse para vocês, uma das maravilhas da Reforma Protestante, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Sim, mas como é que eu vou praticar uma regra que eu sequer conheço? A igreja não conhece a Bíblia. Como é que vai praticar essa regra? Alguma novidade? Não. Israel também não conhecia a lei de Deus. Entendeu do jeito que eles queriam a lei de Deus, de um Deus que eles entenderam como eles queriam entender também. Como eles queriam não, como Deus lhes deu a entender. E aí deu no que deu. Todo mundo conhece a história de Israel. A igreja é a mesma ladainha. Então, meus filhos, para fazer a vontade de alguém, nós temos que saber qual é a sua vontade. No caso de Deus, como Paulo ordena em Romanos 12, 2, eu já preguei sobre isso aqui, Daniel já pregou, eu acho que Antonino já pregou, Paulo já pregou Romanos 12, 2, Romanos 12, 1 e 2. Não devemos nos conformar com o presente século. Eu não tenho que entrar na jogada política dos políticos. Eu posso entrar na política? Posso, só que eu sou crente. Eu vou entrar na política com o conhecimento de Deus. Seja como eleitor, seja como eleito. Autoridade ou o que for. Tem que ser com base no conhecimento da palavra de Deus. Não se conforme com o presente século, ou seja, não use armas carnais. E sim, transformar a nossa renovação da nossa mente, como ele tem lá em Romanos 12, 1 e 2. Transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente possa saber, conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu tenho condição de lutar para pôr em prática. Eu sei qual é essa vontade. Aí se eu não sei, como é que eu vou fazer? No máximo eu acho que é para fazer assim. Por quê? Porque os caras estão fazendo assim. Os caras estão fazendo, como é o nome? Campanha não, esse negócio de pesquisa política é tudo falso, então vamos fazer também. Vamos fazer também. Eles não estão fazendo a pesquisa dele lá tudo falso, não sei o que, de pesquisa lá? Então vamos, nós temos a internet, então vamos fazer tudo na internet, tudo falso também. E a igreja entra nessa. Os crentes entram nessa.
Irmãos queridos, é por isso que nós precisamos desse conhecimento, exatamente para não ser enganados por sofismas, por promessas enganosas de políticos corruptos, tão conhecidos inclusive. E para isso, precisamos levar cativo conosco esse conhecimento de Deus. O termo cativo, de novo, tem a ver com guerra. É prisioneiro de guerra. É isso que ele está falando de cativo aqui. É o que o povo foi cativo no Egito tanto tempo, depois foi cativo em Babilônia, em Assíria, em Pérsia, em Grécia, em Roma, em todo tempo é isso, é cativo. Esse povo era cativo de alguma forma. Aí ele está dizendo aqui, ele usa de novo um termo, cativo quer dizer prisioneiro, dominado. Então eu tenho que levar esse conhecimento de Deus cativo dentro de mim, ele está dentro de mim. É a mesma coisa que o salmista diz lá no Salmo 119, versículo 11. Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. É isso, eu trago essa palavra cativa no meu coração. Ela está, esse guardo quer dizer escondo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Seja o que for que eu for fazer, eu vou lembrar da tua palavra. Como é que eu vou lembrar o que eu não sei? Como é que eu vou saber sem estudar? Qual é o interesse que os irmãos têm, de qualquer igreja, pelo ensino bíblico? Eu faço muitos cursos, vocês sabem disso, inclusive com pastores de fora, pela internet, e eu vejo, estava falando com Jonas um dia desse aqui, eu vejo um homem do porte de Sinclair Ferguson, um homem do porte de John Piper, um homem do porte de John MacArthur Jr., os maiores teólogos do mundo, um homem do porte do nosso presbiteriano que morreu agora não faz muito tempo, R.C. Sproul. Eu tive aula com esses homens. E eu via na aula, ele dando aula lá para menos gente do que está aqui dentro. A aula era ao vivo para mim, online, mas tinha os alunos lá na sala. Eu digo, meu Deus do céu, John MacArthur Jr. dando aula para 12 pessoas, na igreja dele, uma igreja grande. Nossa filha daqui, filha de Carlinho, que está indo hoje para São Paulo. Está lá, na igreja grande, igreja nossa, todo mundo conhece, igreja de Pinheiro, igreja do Hernando Dias Lopes. Ela está indo lá para a escola dominical, ela mandou uma foto para mim. Pastor, olha o tanto de gente na escola dominical. Mesmo tanto está aqui. Diga, é isso aí, minha filha. O que eu falo aqui, eu falo porque eu sei. Não é porque eu acho, não. É porque eu sei. No dia que tem um pastor famoso, lá está cheio de gente por causa do pastor famoso. Só isso. Se uma igreja do grande John Piper, do grande R.C. Sproul, do grande John MacArthur Jr. está lá com 12, 15 pessoas, eu vi lá. Ele dando aula aqui, num quadro que nem eu aqui também, num quadro escrevendo, num data show, e às vezes ele lá tem recurso, nós não temos aqui, o nosso é só em mim mesmo aqui na aula, focava na plateia. 12 velhos de cabeça branca, uma ou outra menina dessa presente lá, e só. Eu vi isso dezenas de vezes nos cursos que eu faço, todo tempo. Ultimamente eu parei porque a minha cabeça, como disse para vocês, está pesada demais. É a Covid. Para não dizer que é a idade, irmão. Então, irmãos, olha só. Nós já sabemos disso, nós precisamos saber disso. Mesmo em nossas relações políticas, precisamos pensar os pensamentos de Cristo para não ser enganados por pensamentos carnais. Paulo está dizendo, eu sou humano, mas eu não ando de acordo com a carne. Embora andando na carne, não militamos. Esse militamos de militar, de agir, de fazer, de lutar segundo a carne. Nós lutamos com o conhecimento de Deus, que é capaz de, inclusive, derrotar essas muralhas aí do sofisma, essas muralhas do engano, da altivez contra Deus. Pois é, irmãos, se não for assim, está perdida a batalha. Ou o que está dentro de nós realmente é maior do que o que está no mundo, que é como está dizendo aqui, o que está dizendo aqui é essa frase, o que está em mim é maior do que o que está no mundo. É isso que ele está dizendo, a Bíblia tem a mesma coisa o tempo todo, em todo lugar.
O que está em mim é maior do que o que está no mundo. Aí eu tenho condição de lutar contra essas muralhas, contra esse sofisma, derrotar tudo isso aí. Se não, se eu for querer usar a mesma coisa que Paulo diz, não vos conformeis com esse presente século, eu vou perder. Eu não tenho condição de lutar contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Isso são demônios, espíritos malignos, que para quem não lembra, são anjos caídos, mas não deixaram de ser anjos. Não deixaram de ter seus poderes. E está tudo dentro do plano de Deus. Eu só tenho que conhecer esse plano. Eu só tenho que saber onde é que eu entro nesse plano. Então, meus filhos, nós precisamos saber disso. Para não ser enganado por pensamentos carnais segundo as nossas vontades individuais, ou até mesmo coletivas, corporativas, denominacionais. Quando vemos igrejas se vendendo a políticos corruptos em troca de algum benefício material, quantas igrejas dão púlpito para políticos corruptos na época de campanha política, prometendo mundos e fundos para aquela igreja, inclusive. Aqui na nossa cidade nós não sabemos disso. Todo ano de eleição a gente não sabe disso. No caso de Paulo, no texto que nós lemos, a questão era político-partidária daqueles que queriam dominar a igreja. Nós vemos isso, toda a reunião que a gente faz da nossa igreja, em qualquer lugar, a gente vê a luta política para domínio de poder humano. Eu já disse para vocês, eu tenho capacidade de fazer essa igreja crescer, se eu quiser. Tenho conhecimento científico, acadêmico para isso. Eu tinha condição, pelo tempo que a gente tem aqui, de já ter aberto uma igrejinha mais ali para trás, numa favela que tem mais ali para trás. Tinha condição de ter aberto uma igreja ali, se fosse o caso. Tinha condição de ter aberto uma igreja aqui no Padre Zé, mais na frente. Tinha condição de ter aberto outra igreja no Cinco Boca, que é mais ali na frente, se for o caso. Então, eu se fosse político, como eu vejo dentro de presbitério, de todo canto, eu já tinha montado aqui umas 5 igrejas, digamos aqui, nessa igrejinha que onde nós estamos. Então, cada igrejinha dessa que eu montasse era um pastor e um presbítero, 2 representantes no presbitério. Então eu teria no presbitério, digamos assim, 10 votos, ou seja, eu ia ser dono do presbitério o tempo que eu quisesse. Eu tinha condição de fazer isso. E a gente vê pastores fazendo isso, tentando fazer isso. É isso que a gente vê nas igrejas pentecostais aqui, que abrem um aqui, outra ali, outra ali. Quem é pentecostal aqui sabe disso. Pentecostalismo é uma espécie de franquia. É uma espécie, inclusive, como é o nome? De pirâmide. O camarada abre uma igreja, que aí sai aqui, a igreja aqui paga tributo a ele. Aí esse camarada abre outra igreja, essa igreja paga tributo a esse, que paga tributo a esse. Quer dizer, o camarada aqui, que é o dono de não sei quantas igrejas, ele é poderoso na denominação lá, porque ele tem tantas igrejas sob o domínio dele. Essas igrejas às vezes são vendidas por dinheiro. Ele vende uma igreja daquela para outro pastor. É assim que funciona o pentecostalismo, para quem não sabia. Certo? Todas as igrejas são assim, umas mais do que outras. Nós temos irmãos aqui que fizeram parte de liderança dessas igrejas aí e diz, pastor, eu sei, eu estudo isso, eu sei. É uma espécie de franquia e uma espécie de pirâmide. O pessoal lá na cabeça vai sempre recebendo mais, porque todo mundo de alguma forma vai contribuindo, e vai chegar nos maiores sempre. Mas eu não sou, não é isso que é ser pastor. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Então, eu tinha condição, se eu quisesse ter feito aqui isso, eu teria no mínimo 10 representantes do nosso presbitério e eu seria o dono do presbitério e acabou essa conversa. Tudo que eu dissesse, o meu pessoal votava lá e estava resolvido e pronto. A gente vê os caras tentando fazer isso. Armas carnais, política safada, que nem todo mundo faz. Mas peraí, eu sou igreja? Eu sou crente? Eu sou crente. Então Paulo está dizendo aqui, a questão era política. Através de mentiras, sofisma, altivez. No caso de Paulo lá. E no nosso caso aqui, João Pessoa, ou Brasil. A questão também é política partidária daqueles que querem nos colocar com mentiras contra o governo atual. Através das mesmas mentiras, sofisma e altivez contra o conhecimento de Deus, que é o cerne do comunismo. Altivez contra o conhecimento de Deus. Isso é o cerne do comunismo, cujo fundador, criador histórico foi Karl Marx. Um homem totalmente contra Deus, ou avesso a Deus.
Então, em ambos os casos, irmãos, tanto no caso de Paulo lá, específico, como em direito se diz, no caso concreto, dele lá, tanto no caso de Paulo, caso concreto, como no nosso, em ambos os casos, como o apóstolo ensina, para decidir sobre em quem devemos votar, ou até nos eleger, se for o caso, precisamos levar o nosso pensamento e conhecimento cativos à obediência de Cristo. Uma vez que, tanto no caso específico dos coríntios lá, como no nosso caso, o que está em questão não é apenas a nossa situação sociopolítica, religiosa atual. Não é só isso não, nacional, estadual, o que for. Mas nosso próprio destino eterno. Enquanto filhos de Deus, chamados e vocacionados especificamente, inclusive, para testemunhar tão grande salvação recebida do Senhor pela graça em Cristo Jesus no poder do Espírito Santo. É esse o papel da igreja. E não virar clube sócio-religioso, e muito menos político, e muito menos ainda comercial, que é o que a igreja é hoje. Hoje não, sempre foi, mas está piorando a coisa a cada dia. O tempo de Paulo já era também. Meus filhos amados, não pode haver honraria maior para um ser humano miserável, pecador, do que ser um dispenseiro da maravilhosa graça de Deus, como vimos aqui hoje de manhã. Não pode haver honraria maior para um miserável pecador do que ser embaixador do reino da glória. Aí eu vou aqui fazer gato e sapato para ser presidente do presbitério, presidente não sei de quê, deputado não sei de quê. Meu Deus do céu! Se eu for ser político, que seja mais de acordo com a palavra de Deus. Para o louvor da glória de Deus, para o bem do meu povo, para quem eu realmente estou me dispondo a servir. Servir! E não ser servido pelo povo como é a política normal. Não pode haver, irmãos, num momento tão difícil para o nosso país, não pode haver honraria maior, exatamente num momento tão difícil para o nosso país, não pode haver honraria maior do que simplesmente ser testemunha de Cristo, testemunha da maravilhosa graça. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que Deus nos abençoe, nos conceda a graça para que sejamos conduzidos em obediência a Cristo e nos livre de decisões erradas quanto ao destino do nosso Estado e do nosso país. Como crentes cidadãos, eu já disse uma vez aqui isso, numa outra pregação sobre política, não podemos deixar de bradar com o nosso presidente que queremos um Brasil acima de tudo. Não podemos, nós não somos cidadãos brasileiros. Então como é que eu vou querer entregar meu país a um governo comunista, associado a outros governos comunistas, que fazem parte da tal ordem mundial aí? Nova ordem mundial. Eu não sou um cidadão, então eu tenho que bradar Brasil, meu país, acima de tudo, como um crente cidadão. Pois bem, como um crente obediente a Cristo, testemunha de Cristo, não podemos deixar de proclamar também que queremos um Deus acima de todos, para que esse Deus seja louvado, tanto por crentes como por descrentes, como o salmista chama, todas as terras louvem a Deus. Porque se a igreja desse um testemunho que deveria dar, todo mundo ia louvar a Deus, seja ele crente ou não. Ele ia dizer que nem Pilatos fez: esse homem é justo, não vejo nele pecado algum. Pois é, ali ele louvou a Deus, mandou matar Jesus, mas louvou a Deus. Esse homem é justo, não há pecado nenhum nele. Pois é, ali ele louvou a Deus. O que é louvar? É elogiar, é dizer de uma virtude que só ele tem, ou ele é melhor do que todo mundo. É isso que é louvor. Afinal, irmãos, o que nós queremos e devemos querer o tempo todo é o louvor da glória do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Temos mais um domingo ainda para falar, se for o caso, sobre esse assunto de
crente e a política, e no outro já é a eleição para a gente exercer o nosso direito e dever de crente patriota e de crente salvo no Senhor Deus para proclamar o nome de Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Amém.